Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigada por estarem presentes. Muito obrigada à organização por realizar um evento tão importante que consiste na partilha de ideias. E eu venho falar-vos precisamente sobre a partilha de ideias. Portanto, é o local adequado. A cooperação é o que está na base de tudo o que nós construímos na sociedade, a nível familiar, a nível local, no nosso país e a nível global. Mas para nós conseguirmos cooperar e construir o que temos hoje, nós temos de conseguir comunicar. E é esta capacidade de nós comunicarmos uns com os outros que faz com que nós consigamos, de facto, construir o nosso ser e realizarmos-nos em sociedade. Ao longo da história, são as opiniões das nações, são as opiniões que sempre divergiram, fossem as religiosas, ideologias, que sempre fizeram as pessoas entrar em conflito. Mas, ao mesmo tempo, nós sempre tentamos desenvolver as nossas qualidades que nos permitem encontrar pontos de encontro de forma diplomática e conseguirmos construir a sociedade. Mas o que acontece atualmente é que essa polarização que sempre foi existindo ao longo da história, a nível das nações, hoje extrapolou para o nível pessoal. Todos nós hoje temos opiniões muito renhidas que defendemos como se fossem a melhor e a única opinião certa. Quem é que aqui já presenciou ou até já participou numa qualquer conversa no Facebook, cara a cara, seja como for, em que as pessoas entram em conflito pelo motivo mais trivial, são desagradáveis, são ofensivas? Quem é que já presenciou? Olhem à volta. Okay, isto é muito preocupante, só uma pessoa é que não presenciou. Portanto, isto é de facto preocupante e só pode significar uma coisa. Nós não nos estamos a escutar uns aos outros. Não nos estamos a escutar e, portanto, não estamos a comunicar. Se nós pensarmos bem, as opiniões que nós temos, não fomos nós que as inventamos. Dependendo do local onde nascemos, do momento histórico, da cultura dominante, nós adotamos pacotes de ideias que estão disponíveis, que chegam até nós e tomamos partidos. Eu defendo estas ideias. E depois pegamo-nos uns com os outros para defender a nossa razão. E isto está a acontecer, esta polarização que está a acontecer ao nível individual, acontece muito também devido a hoje podermos utilizar as tecnologias e nos escondermos por trás delas. É facto notório, mas também está demonstrado que nós hoje comunicamos muito mais por telemóvel, uns com os outros, mesmo com as pessoas mais próximas, do que cara a cara. E isso tem um efeito logo muito negativo, porque o outro ser humano que está do lado de lá já não é um ser humano. Nós não vemos o brilho nos olhos do lado de lá. Há foto de perfil, mas não há brilho nos olhos. Então, tendemos a sentir menos empatia. E então, ali estamos nós, a atacar. Isso também porquê? Porque nós valorizamos excessivamente o conteúdo das nossas mensagens. Todas as comunicações têm esta estrutura. Existe o conteúdo e o processo de comunicação. E nós temos vindo a falhar nas duas. E o que é que nós podemos fazer? Nós podemos melhorar as duas coisas. Em primeiro lugar, desde logo o conteúdo. Ao invés de defendermos esses pacotes de ideias que achamos que são os certos e que temos de admitir, não é possível, basta termos honestidade intelectual para perceber que cada um de nós não tem tempo, mesmo até chegar a velhinho, para saber tudo o que se passa no mundo e para ter a certeza que as suas opiniões já são aquele resultado depois de analisar tudo o que existe. Isso não é possível. Então, o que nós devemos começar por fazer é melhorar o conteúdo das nossas opiniões. Esta é a primeira coisa que podemos fazer. Depois passamos ao processo. Nós devemos partir para as conversas, presumindo que estas opiniões que nós temos chegaram hoje até nós. Mas se nós olharmos para cada um de nós, o ano passado, há 5 anos, as nossas opiniões mudaram, certo? Nós estamos em constante evolução. Mas se nós estivermos conscientes que esse processo acontece, então nós vamos ativamente colocar em causa as nossas opiniões. E essa é a primeira sugestão que eu trago hoje para partilhar convosco. Nós devemos sempre estar dispostos a confrontarmos-nos com as opiniões diferentes, para precisamente perceber se aquilo que nós pensamos hoje se vai de acordo com os nossos valores fundamentais, se estamos a ter a atitude certa. E depois mais, é que as nossas opiniões
estão na base de tudo o que nós fazemos na vida. As nossas opiniões é que vão decidir o que é que nós vamos comer, com quem vamos casar, onde é que vamos morar, que profissão vamos ter. E, portanto, se as nossas opiniões não forem constantemente confrontadas e renovadas com ideias novas, elas vão ser limitadas. E se as nossas opiniões vão ser limitadas, e se são as opiniões que estão na base de tudo o que nós fazemos na nossa vida, então também a nossa existência vai ser limitada. E se nós prezamos uma vida livre, se nós queremos ter uma vida plena e autêntica, então nós devemos praticar esse exercício. Portanto, uma comunicação eficaz presume desde logo que nós vamos ter esta atitude de, em vez de seguirmos aquilo que os outros nos entregam como certo e seguir o caminho mais comum, vamos questionar, vamos pôr em causa aquilo que nós pensamos para tentar ser melhores e mais livres e dessa forma construir uma vida melhor e mais feliz. Mas o processo de comunicação, para além do conteúdo, tem então a parte formal. Existe uma mensagem que vai passar codificada do emissor para o receptor e ambos são responsáveis da mesma forma para o resultado final da mensagem. Há uma intenção que o emissor vai passar e depois, dependendo de muitos fatores e do que acontece a meio da mensagem, a mensagem pode ser adulterada. É o que nós chamamos ruído. Ruído é tudo aquilo que pode influenciar a mensagem e que a deturpe. E ela pode chegar ao ponto de ser invertida quando chega ao lado de lá. Esse ruído, que pode ser absolutamente tudo, constitui verdadeiras barreiras à comunicação. As barreiras podem ser objetivas, desde logo o barulho em si. Se estiver muito barulho, não nos conseguimos ouvir, portanto, não conseguimos comunicar. Por exemplo, uma linguagem pobre, se não conhecermos as palavras, o seu significado, não conseguimos comunicar. Falar de forma ambígua, quando não conhecemos bem o assunto que estamos a falar, mas mesmo assim defendemos-lo, também não conseguimos expressar adequadamente o que queremos dizer, ou o oposto, excesso de informação, sei tanto sobre isto que despejo a minha informação e o meu conhecimento todo sobre os outros e isso constitui também uma barreira. Mas o que me preocupa, de facto, são as barreiras emocionais. É o que se chama de ruído emocional. E este é aquele que nós podemos controlar. Cada um de nós tem o poder de controlar o seu estado. E estas barreiras têm vindo a atrapalhar a nossa vida diária. Nós estamos a perder a capacidade de comunicar e de cooperar, porque quando a nossa atitude, por exemplo, a tristeza, a raiva, a ansiedade e o stress, estas que são se calhar as principais que ocupam o nosso dia-a-dia, quando a nossa atitude já está negativa de alguma forma, eu não estou preparada nem livre para receber a mensagem do outro. Falta de paciência, ignorância, o medo das mensagens novas. Alguém está a dizer uma coisa que eu nunca ouvi, é novo, não quero, tenho medo. É uma barreira. O narcisismo, o ego, achar que já sei tudo. Se eu parto para uma conversa a achar que já sei tudo, então o que o outro está a dizer não interessa para nada porque eu nem estou disposta a mudar de ideias. E o preconceito. O preconceito e estereótipos são jaulas, são impedimentos muito fortes para a evolução das nossas ideias. E quando alguém está a falar e eu já estou a encaixar essa pessoa dentro de um estereótipo, então eu já estou a julgar tudo o que ela diz de outra forma. A comunicação eficaz presume desde logo que, portanto, já sabemos, já temos consciência de que devemos melhorar o conteúdo das nossas opiniões, mas depois também termos consciência destas barreiras. Começa por termos esta capacidade de perceber que nós podemos melhorar e que está na nossa mão efetivamente fazê-lo. E devemos partir para as conversas, não para confrontar o outro com a nossa razão, mas para encontrarmos o ponto de encontro. Há sempre pontos em que nós conseguimos estar de acordo. E se nós partirmos daí, dizer às pessoas, sim, entendo perfeitamente, compreendo, mas, e depois contra-argumentarmos, só assim é que podemos conseguir ideias novas, melhorá-las, perceber se as devemos até abandonar ou até se saímos com as nossas ideias com maior convicção daquela conversa e as nossas ideias saem reforçadas. Portanto, é muito importante conseguirmos que este processo seja feito com conexão. As consequências da comunicação eficaz
são devastadoras, porque, para além de ser um impedimento no nosso dia-a-dia, de certeza que toda a gente tem mal-entendidos em casa, no Facebook, com os amigos. Os mal-entendidos é o prato do dia. Mas depois pode ser muito pior, porque nós não conseguimos fazer-nos escutar, vamos ficando frustrados. Quando eu me torno uma pessoa frustrada, eu a seguir já parto para as próximas conversações a presumir que fico sempre frustrada. E a frustração acaba por trazer um cansaço e traz o isolamento social. Não conseguir comunicar é uma das maiores formas de isolamento social da atualidade. As pessoas não se sentem compreendidas, diminuem o contacto com as pessoas, mesmo com as mais próximas, as relações ficam prejudicadas, mas pior de tudo, podem mesmo ser destruídas. A boa notícia é que existem técnicas, a maior parte já são conhecidas de todos, nós podemos aprender algumas técnicas para comunicar melhor, para que o processo de comunicação seja mais saudável. Há uma que é básica, e esta se calhar é a que falta mais atualmente, que é sermos educados. Se nós formos educados, mesmo que depois não tenhamos outras grandes competências, à partida já vamos evitar um monte de conflitos. Portanto, partir sempre para as conversas com esta técnica, ser educado. Depois, olhar nos olhos, mostra que estamos a prestar atenção à pessoa, conseguimos ler melhor o que ela está a sentir. Acenar com a cabeça, que é uma técnica que eu não gosto muito, porque é falsa, tipo, sim, estou a ouvir, estou a prestar atenção, estou a entender, mas mostra interesse da nossa parte. Sermos breves para não amassar as pessoas, fazer-lhes perguntas para as envolver na conversa, de forma a que ela perceba que a sua opinião conta, e bloquearmos aqueles pensamentos que nos assaltam. Façam esse exercício depois, que nós não temos aqui tempo. Experimentem escutar alguém ativamente, durante alguns minutos, e contem o número de vezes que pensamentos e ideias nos assaltam para interromper a pessoa. E, quando resistimos a interromper, acontece uma coisa, que é, eu agora já só estou à espera que a pessoa acabe de falar, que é para eu depois demonstrar a minha informação, a minha ideia tão inteligente. Então, a partir de certo ponto, eu deixei de ouvir. Então, se eu deixei de escutar, eu já não estou nessa conversa, não estamos a comunicar. Mas o que me preocupa, de facto, são os princípios que nós não utilizamos. É que as técnicas podem se aprender e podem ser simuladas, mas os princípios de uma comunicação eficaz têm de partir de nós, parte da nossa essência, da nossa verdade. Nós devemos partir para cada conversa, para cada comunicação, com humildade. Está na base de tudo. Nós devemos começar uma conversa sempre a presumir que temos algo a aprender. E nós temos sempre algo a aprender. E a prova é que há um ano atrás não pensávamos como pensamos hoje. Então, e assumir, se for preciso, que não sabemos alguma coisa. Porque isso torna até mais credível depois as coisas que dizemos, ficamos mais humanos. E a chave essencial para a comunicação é saber escutar. Chama-se escuta ativa, é uma coisa que todos podemos treinar. Se nós não estivermos a escutar de facto, nós não estamos a aprender nada de novo. Então não estamos a questionar as nossas opiniões, então as nossas opiniões são limitadas, então a nossa vida é limitada. Vão ver o encadeamento? E isso só é possível se nós também praticarmos a empatia. E o que é a empatia? A empatia é conseguir nos colocar no lugar do outro, muito bem, mas não é assim simples. Esta frase, eu tenho a sensação que atualmente é dita de uma forma um bocadinho esvaziada de sentido. Colocar-me no lugar do outro significa que eu estou a escutar o que a pessoa está a dizer, mas não estou já a julgar com os meus princípios e com as minhas ideias. Eu estou a escutar verdadeiramente o que a pessoa está a dizer com os olhos dela. Eu estou a ver através da sua visão. Eu estou a sentir através do seu coração. Eu tenho mesmo que tentar perceber como é que a experiência é para aquela pessoa. Porque a minha experiência é outra. Então a minha experiência só vai enriquecer se eu conseguir perceber a experiência do outro. Mais importante é também estarmos plenamente na conversa, não estarmos com distrações. Se estamos aqui a conversar e eu estou no telemóvel, eu estou a olhar para o relógio, se eu não estou plenamente naquela conversa, para além de, mais uma vez, não estar a aprender nada e todo aquele processo, eu estou a ser desrespeitosa. Depois, não nos sentirmos superiores. Este é outro dos problemas da atualidade, porque nós hoje, com a internet, achamos que sabemos tudo, porque é só ir lá. Nós hoje sabemos tudo, então partimos para as conversas, mais uma vez, com uma superioridade que pode ser ao nível do conhecimento, achar que eu sei mais do que os outros, ou ainda pior,
a superioridade moral. Achar que eu já evolui tanto que agora estou acima dos outros. Só que se eu achar que estou moralmente acima de alguém, isso implica imediatamente que o outro está abaixo. Mais uma vez, isso é desrespeitoso, vai influenciar negativamente a conversa e voltamos ao mesmo esquema e no final quem sai prejudicado somos nós. Para conseguirmos fazer isto tudo, devemos partir de um outro princípio básico, que é aprendermos a apreciar os outros. Quando nós olhamos para as outras pessoas nos olhos e reconhecemos que são seres humanos como nós, cada pessoa em si é um mundo, é o seu mundo de ideias, são pessoas com fragilidades, pessoas com sentimentos como nós e pessoas que também estão aqui a tentar ser felizes e a esforçar-se ao máximo para entrar nesta coordenação de papéis na sociedade. Portanto, vamos tentar apreciar mais os outros e não partir logo para as conversas a diminuí-los, porque é isso que nós fazemos mesmo sem querer. Então eu trago uma questão para refletirmos todos um bocadinho. Já estamos neste momento conscientes de que todos nós podemos melhorar o nosso processo de comunicação e podemos melhorar o conteúdo da nossa comunicação e vamos tentar lançar mão agora de todas estas coisas que falamos, de todos estes exemplos e técnicas e princípios e vamos nos questionar como é que seria o mundo hoje se estivéssemos de facto a comunicar. Penso que toda a gente concorda que não temos vindo a comunicar, que esta técnica de comunicação de falar não é uma conversa. Falar não é uma conversa e nós gostamos mais de falar do que de escutar. Portanto, se nós estamos com o mundo como está, no estado em que está e que está a caminhar para melhor, como é que estaria o mundo se nós estivéssemos de facto a comunicar? Então eu trouxe um exercício. Eu disse-vos que ia falar sobre a melhor mensagem do mundo e então o que é que eu fiz? Eu pensei, eu vou olhar à minha volta e vou escolher uma mensagem que acho que é de facto muito importante e que penso que vocês poderão gostar. Eu quero fazer só algumas perguntas primeiro. Saber aqui como é que pensa a nossa audiência. Se eu perguntar, vocês gostariam de ouvir alguma mensagem que nos transmitisse uma ideia simples, que é esta? Se eu vos disser que mudando algumas coisas nos nossos hábitos diários, sem gastar mais tempo, sem gastar mais dinheiro, mudando alguns hábitos na nossa vida, que conseguíssemos, por exemplo, melhorar a nossa saúde, quem é que gostaria de ouvir? Muita gente preocupada com a saúde, muito bem. Quem é que aqui se importa também, por exemplo, com os problemas da fome no mundo? Muito bem. Quem é que aqui acha que devemos tratar os outros com compaixão e respeito? Quem é que acha que devemos estender o respeito aos restantes animais? Vocês não estão a olhar à volta, mas toda a gente pôs o dedo no ar. Estas são coisas que nos preocupam de facto. E as mensagens estão aí. Mas será que nós estamos a escutar? Então eu fiz uma pequena compilação e que vos peço, vou-vos passar assim alguns factos rapidamente, mas peço que atendam àqueles princípios de que nós falamos. A saúde. E se eu vos disser que as evidências científicas apontam para que uma alimentação de base vegetal pode trazer benefícios para a nossa saúde, para além disso, pode mesmo prevenir doenças graves como a obesidade e a doença oncológica. E se eu vos disser que ordens dos nutricionistas de vários países e a nossa Direção-Geral da Saúde Portuguesa já lançaram guias sobre alimentação estritamente vegetal e que afirmam que é apropriada para todos os indivíduos. E se eu vos disser que a Organização Mundial de Saúde já diz que a carne vermelha é considerada provavelmente carcinogénica e a carne processada fica ao lado do tabaco e do amianto como carcinogénica. A mensagem está aí. Será que nós temos estado a escutar? Igualmente, relativamente à natureza, o mesmo facto, a mesma mudança na nossa vida que nós podemos considerar e fazer aquilo que está na nossa disponibilidade, se conseguirmos ou não, mas o máximo que consigamos, nós podemos ao mesmo tempo ajudar o planeta, porque é precisamente a parte da produção dos animais, da produção intensiva, que está, depois podem pesquisar, porque são assuntos muito complexos, mas que está a contribuir para o aquecimento global. Igualmente, o problema da fome no mundo. A maior parte das plantações no mundo são feitas para alimentar gado, que depois vão ser o nosso jantar. Mas esses hectares, essa grande parte do mundo, se forem
cultivadas com cereais para alimentar as pessoas, nós podemos matar a fome a milhões de pessoas ao invés de estar a alimentar os animais. Mas ao mesmo tempo, se nós mudarmos a nossa alimentação, também podemos ganhar. Mas é uma variedade tremenda que nós não sabemos porque não procuramos, uma variedade tremenda de receitas. Podemos recriar as nossas tradicionais portuguesas e podemos aprender um monte de receitas novas. Mas depois também podemos aumentar o nosso círculo de compaixão aos restantes animais. Só um segundo que isto saltou. Ok. Hoje sabemos, são os factos, nós sabemos que os animais são detentores da mesma consciência do que nós. Isso quer dizer que eles conseguem experienciar, ter emoções, ter intenções, eles conseguem sentir as coisas como nós e cada um deles é um indivíduo. E o que é que nós fazemos? São milhares de milhões, cada um a sentir e a perceber as coisas tal como os seres humanos. E depois também porque atualmente, cada vez mais pessoas, penso que conhecem pelo menos a maioria das caras, não cabiam aqui todas, escolhi algumas, cada vez mais pessoas estão atentas a escutar a mensagem e estão a fazer a sua parte para melhorar o mundo. Então, o convite que eu vos trago é um convite muito simples. Se nós temos o poder de melhorar o mundo, se está na nossa mão, então nós devemos primeiro aprender e praticar a comunicação eficaz. Desde logo, questionando o conteúdo, será que as nossas opiniões estão de acordo com os nossos valores fundamentais? Será que nós estamos a praticar aquilo que nos vai trazer essa felicidade plena? E depois, aprender a fazer o processo. Porque imaginem, eu tenho a melhor mensagem do mundo, mas se eu vos tentar passar essa mensagem de forma agressiva ou com superioridade moral, eu aposto que ninguém está disposto a ouvir, porque ninguém está disposto, nem é obrigado a ouvir. Mas se a pessoa que está a ouvir também se limpar de preconceitos e se tiver a humildade intelectual de dizer, deixa-me questionar-me, então nós vamos poder ser mais livres, ter escolhas que vão, de facto, de encontro com este mundo maravilhoso, de compaixão para todos, e é isso que eu vos convido a fazer todos os dias nas nossas vidas. Obrigada.